Olá e bem-vindo à sexta aula da série Vistas sobre a Filosofia Contemporânea. Sou o professor Norman Madaras, sou seu guia, seu orientador, seu contato dessa série de explorações na jornada pela qual examinamos a constituição do campo complexo, ramificado, mas extremamente pertinente e atual da filosofia contemporânea. Nas últimas aulas, a gente explorou algumas das precondições à formação do campo da filosofia contemporânea. Como eu expliquei, não considero que a filosofia contemporânea tenha iniciado-se a partir de uma série fechada de problemas, mas podemos ver que conceitos até muito discutidos durante a filosofia moderna passam por um momento de estabilização, quase de inercia, né? E a partir do qual, entrando no escopo do contemporâneo, esses conceitos são reativados, agitados e até se transformam em termos de suas bases referenciais. Examinamos alguns desses conceitos, como a natureza, como o conceito de valor, da moral, como também os conceitos de capital, de revolução e de luta de classes. Hoje gostaria de fazer um pulo de quase 100 anos para que possamos chegar dentro da filosofia contemporânea e já ver e já examinar algumas das suas formas mais acabados, mais bem resolvidos e prementes de possibilidades como é normal no tratamento de um campo tão vinculado às invenções, aos descobrimentos, quanto é a filosofia contemporânea. Por isso, hoje trataremos da filosofia, ou mais especificamente, do sistema filosófico de Alain Badiou. Alain Badiou é um dos mais prolíficos filósofos trabalhando hoje. Ele nasceu em 1937 e está ainda em atividade, dando um seminário mensal em Paris e publicando partes da sua autobiografia, além de extensões de um sistema cujo primeiro grande pilar foi posto em 1988, denominado Lettres et l'Événement. Esse livro foi traduzido rapidamente para português. Né? Temos que comemorar e expressar um grande respeito à equipe dos tradutores que publicaram na editora Zahar, a partir da participação de alguns professores da UFRJ, esta obra voluminosa, extremamente inovadora e ousado em termos da sua proposta de transformar um campo, a ontologia, que parecia ser definitivamente revolucionado pelo trabalho de Martin Heidegger. Mas isso ainda era nos anos 80, ainda um período em que o processo do nazismo de Heidegger faltava alguns documentos, mas esses documentos começaram a chegar e, por um lado, abriu o campo às grandes inovações trazidas pelo pensador Emmanuel Levinas, a reconfigurar a ontologia a partir de uma perspectiva fundacional que é a da ética, e outra perspectiva é reconsiderar a relação que a filosofia, pelo menos na França, tinha adquirido em prol à ciência. Porque a filosofia francesa, a partir de 1968, começou a se desvincular às pesquisas feitas no âmbito da ciência. Isso não caracteriza a filosofia, a produção filosófica em todos os campos nacionais linguísticos. Aliás,
Quando abrimos o livro Manifesto pela Filosofia de Alain Badiou, que é o livro que eu indiquei na semana passada a ler em preparação dessa aula, que de qualquer forma desejo ser um pouco mais dialogado, menos voltado a slides que nas aulas anteriores, encontramos um retrato da produção filosófica especificamente na França. Não podemos dizer que esse retrato possa ser universalizado, não era a proposta de Alain Badiou quando ele escreveu o capítulo. Mas o que encontramos nesse capítulo exatamente? Bom, primeiro algumas observações sobre o livro. Alain Badiou é um autor cujo nome se tornou mais conhecido em sua meia-idade. Não, ele, embora fazia parte da jovem guarda da filosofia francesa nos anos 60, tendo sido um dos protégés de Jean-Paul Sartre e um dos alunos mais ativos de Louis Althusser, Alain Badiou passou bastante tempo militando e organizando uma nova concepção política que se dava a partir de uma organização política de qual ele compartilhava a governança. Ele voltará apenas à filosofia em termos de publicações em 1981 com a publicação do livro Théorie du Sujet. Eu vou usar os títulos aqui em francês para não confundir justamente esse título. Pode ser confundido, mas gostaria de deixar claro que não tem nenhuma relação com o livro, com o título do livro, que reúne uma série de conferências ministradas aqui no Brasil no final dos anos 90 e chamado Para uma Nova Teoria do Sujeito. Badiou, de fato, introduz as bases de pensar uma nova teoria do sujeito. Essas bases estão presentes no livro Théorie du Sujet, mas ainda naquela época, Badiou não conduzia sua reflexão por um viés realista no que diz respeito à sua identificação do campo da matemática, e, por outro lado, por viés de um sistema. Aliás, o livro Théorie du Sujet se identifica como sendo uma obra de anti-filosofia. O objetivo primeiro de Manifesto pela Filosofia, que é publicado como Manifesto pour la Philosophie, em 1989, é introduzir os leitores e um público mais geral a complexidade da obra voluminosa que é Lettres et l'Événement. Gostaria de fazer uma observação sobre o termo événement e como traduzi-lo. No meu livro, que vocês identificam aqui atrás, o múltiplo 101, eu argumento que, para questões de coerência e de fácil identificação, o termo de evento não está adequado a traduzir o conceito événement. O termo mais apropriado é acontecimento. No entanto, eu reconheço que ou pessoas não concordam comigo, ou eles não leem meu livro e continuavam usando o termo de evento nas últimas décadas de publicação ou de tradução de obras de pequeno tamanho de Badiou. Porque temos que dizer uma coisa: por mais que o Brasil e as universidades estavam voltados a receber o pensamento de Badiou já nos anos 90, assim publicando, sendo entre os primeiros países a traduzir Lettres et l'Événement, aliás, se não o primeiro,
e convidando Badiou a palestrar no Brasil, que deu 2 livros publicados só no Brasil, que são Para uma Nova Teoria do Sujeito e Conferências de Alain Badiou no Brasil, publicado no início dos anos 2000. Desde então, podemos lamentar o fato que não teve uma continuação dessas traduções das obras principais de Badiou. O que encontramos são traduções de obras menores, digamos assim, ou de coletâneas de artigos e de conferências, que são importantes também, mas não dão conta justamente dessa articulação em sistema que é o corpus, representa o corpus do pensamento de Badiou, e em relação a qual as obras, intervenções específicas, né, intervenções em campos disciplinares que são distintas, sejam elas de ciência, de artes, de psicanálise ou de política, campos que Badiou vai denominar condições, eu explicarei isso logo em seguida. Badiou tem cuidado também do modelo de intervenção que ele está usando, ou seja, Badiou articulou no Lettres et l'Événement em 1988 uma ontologia e uma teoria do sujeito vinculado a essa ontologia. Já para os heideggerianos, os leitores da obra de Heidegger, vocês identificarão a curiosidade de retomar a questão do sujeito justamente quando Heidegger fornece extremamente bons argumentos para se desfazer, ou pelo menos de desconstruir, o conceito de sujeito. Por outro lado, em 2006, Badiou publicará a segunda parte, o segundo pilar do sistema, cujo nome pode ser usado de Lettres et l'Événement. Essa segunda parte se denomina Logique des Mondes. E Logique des Mondes oferece uma fenomenologia, ou seja, ao invés de examinar apenas a forma do sujeito que carrega a irredutibilidade necessitado para justificar o reingresso do conceito de sujeito a partir de uma lógica diferencial ou uma lógica da multiplicidade irredutível, encontramos uma modelização dos diferentes contextos de vida em que o sujeito se articula e se incorpora. Esses contextos de vida são, como sabemos quando tratamos do sujeito, sempre em relação a objetos. Seja esses objetos dados como diferentes do sujeito, ou irredutíveis ao sujeito, ou de maneira, digamos, reificados, em que o objeto vem a constrangir o sujeito no seu crescimento, ou até de constranger o sujeito a manifestar-se a partir da sua liberdade inata. Então, a fenomenologia examina a relação com o objeto, mas também analisa a relação com a própria noção de mundo. Qual mundo um sujeito diferencial tem maior capacidade de se desenvolver? E será que isso é possível prever ou prescrever a partir de uma lógica agora que volta a ser dialéctica, quando a lógica presente no Lettres et l'Événement é uma lógica essencialmente delimitada pela lógica binária clássica, postulado por Aristóteles e aperfeiçoado a partir de teoremas impactantes
que ainda estão em produção, mas marcados, por exemplo, pela teorema de incompletude de Kurt-Gödel. E mais recentemente, em 2018, Badiou lançou mais um volume de uma obra massiva, que é a terceira parte da série Lettres et l'événement, agora denominado A Imanência das Verdades. De onde vem essa preocupação agora, depois de ter passado por mundos, por mudanças, movimentos, constituição de objetos, depois de ter postulado as bases de uma ideia do sujeito que é o veículo do diferente, que é o veículo da alteridade, que é o veículo, em termos da constituição mesmo, é a chegada ao aparecer de uma ideia do múltiplo que não se reduz a uma unidade. De onde vem, então, essa atenção dada à verdade? De certa forma, a teoria de Badiou, a filosofia de Badiou, começa com a verdade. Tal como a noção de sistema e de sujeito podem surpreender a ser reintroduzidos, ser reencontrados no contexto da filosofia contemporânea, podemos também imaginar que o conceito de verdade é curioso de reencontrar, particularmente a partir de uma tradição que parecia fazer tanto esforço a esvaziar a verdade, pelo menos da maneira em que se usava até mais recentemente. É inegável que a filosofia francesa contemporânea, ou seja, a filosofia francesa que vem depois do existencialismo e que se forma a partir de diferentes inovações ocorridos e articulados dentro das novas ciências sociais, tais como a linguística, a etnologia, a psicanálise, as ciências literárias, as ciências históricas. Fez os primeiros passos em prol a desvincular radicalmente toda conceptualidade filosófica do seu enquadramento metafísico determinado por parte pela teologia cristã milenário e que se manifestava por meio e com ambições de justificação conceitual, de legitimação conceitual, por meio da metafísica. A filosofia francesa, depois da Segunda Guerra Mundial, vai terminar um processo de afastamento da filosofia e da religião, cujos grandes mensageiros foram Marx e Engels e Nietzsche no século XIX. Mas tal como vemos na semana passada com Nietzsche, o real objetivo dessa radicalização da crítica filosófica está voltado a questões que não foram resolvidos e que são carregados e se perpetuam desde, eu não diria de maneira linear e contínua desde a antiguidade, mas pelo menos pela retomada de sistemas filosóficos da antiguidade, particularmente o sistema filosófico de Platão e de Aristóteles. Eu não posso entrar em detalhes sobre esta questão, mas cabe dizer que
a radicalidade da crítica operada nos anos 60 e 70 contra todas as grandes categorias da filosofia ocidental teve tanto efeito, provocou tanto entusiasmo e também tanta criatividade na escrita filosófica, na procura, na pesquisa de novas ideias e também da circulação juntado a outros campos que antigamente compuseram o campo das humanas, das ciências humanas, mas agora libertado não apenas da força central, do pivô central de uma figura divina suprema, né? A figura do Uno enquanto tal, em termos formais e conceituais, também esvaziou o conceito de homem, né? A partir da sua pretensão à neutralidade, a partir da sua pretensão à universalidade, como se o homem pudesse falar para a mulher ou para o conceito hoje reconhecido e altamente produtivo de gênero. Nesse campo altamente fértil de conceitos que se desdobra por circulação com expressões filosóficas radicais ou da radicalidade política, seja anarquista ou em conjunto com a psicanálise, né? E as experimentações vanguardistas no campo artístico, né? Todo esse entusiasmo revolucionário que caracteriza a produção filosófica, particularmente na França, nos anos 70, né? Veio a um certo momento de crise durante os anos 80, a partir do qual é possível identificar várias afirmações determinando que avaliando de que a filosofia teria se esgotado. No início do Manifesto pela Filosofia, o primeiro capítulo, chamado Possibilidade, Badiou fez um levantamento dessas diferentes expressões. Como sempre, tem certas dimensões de um sistema filosófico que são relativas ao momento de vivência do autor. Mas nem o autor na filosofia deve ser visto como correspondendo à pessoa. Temos uma narração conceitual, a adquisição de uma personagem conceitual que começa a se formar dentro das camadas da razão, que elas demonstram uma capacidade de se desvincularem as especificidades e as particularidades do momento em que se afirma. Essa ideia pode parecer um pouco estranho, admito. Pode ser um pouco estranho ainda encontrar filósofos que postulam a universalização possível das afirmações feito a partir de conceitos que, quando olhados de muito perto, objetivamente, são por grande parte produções eurasiáticos, pelo menos nas melhores das circunstâncias. Possivelmente são apenas mediterrâneos, cujo superfície geográfica, geopolítica tem se ampliado graças ou em decorrência do colonialismo, de povoamento pelo qual outras culturas foram subjugadas e frequentemente destruídos em múltiplos actos de genocídio no qual as ideias ocidentais teriam participado. No entanto, se a filosofia
for uma disciplina própria, uma das características que encontramos, sim, é essa propensão a buscar a universalização das suas proposições mais fundamentais. Que um período cultural, então, chega a seu fim, chega a um período de crise, certamente não é único ao campo da filosofia francesa, seja ela contemporânea. A crise, aliás, se tornou desde Marx e Edmund Husserl em seguida o conceito pelo qual a universalização deve suas limitações e seus constrangimentos autoimpostos. Não se trata de modo algum a um retorno ao entusiasmo pós-cética da possibilidade de alcançar esta dimensão por meio da filosofia. Porém, uma dos ramos da filosofia que se afastou graças à aperfeiçoação da tecnicidade, ou seja, as ciências naturais, que eram antigamente denominadas a filosofia natural, consegue, por meio da tecnicidade da matemática, justamente, alcançar o que são propriedades universalmente compartilhadas entre os seres humanos, quando não da natureza entendido como totalidade. Portanto, a tese de Badiou retoma um dos grandes pontos de interrogação e de inquérito no que diz respeito à filosofia e que começa a se manifestar em todas as letras, em toda clareza no século XIX, no que diz respeito, então, o despertar de uma nova ciência, e esta nova ciência aqui sendo restringido a um C maiúsculo, mas um C maiúsculo representativa de um novo pensamento, aqui, um saber, se quiser, nos termos de Foucault. Então, uma nova ciência e o declínio de uma ciência, seja ela, no caso, a filosofia. O fim do capítulo 1 do Manifesto pela Filosofia, então, reconhece as afirmações que dizem respeito ao fim da filosofia. Até contemplam a legitimidade de levantar essas questões. Ao mesmo tempo, considera que as razões pelas quais é importante considerar a filosofia como chegando a seu fim não são recebíveis. Remeto todos a ler cuidadosamente e objetivamente o primeiro capítulo para então encaixar com o segundo, cujo título, Condições, remete justamente à possibilidade que a filosofia continua existindo, mas numa forma apagada, numa forma marginalizada, silenciosa, possivelmente suturado. E essa noção, que será o título do 6º capítulo no livro, é uma noção fundamental que vale logo a pena de considerar quando se trata de pensar a filosofia. Sutura, na terminologia introduzida por Badiou no Manifesto pela Filosofia, remete à relação entre a filosofia e as verdades produzidas por outras ciências, mas também por outras práticas existenciais dos humanos, seja entre humanos ou decorrendo
da produção humana. Sutura, então, remete à ideia de que a filosofia, sendo desde seus inícios voltado a questionar a verdade, a entender a verdade, a se aproximar à verdade, exibe um fascínio diante da verdade que, como todas as coisas mediadas pelos humanos, não deixa de ser seduzido pelo objeto que lhe atrai tanto. E esse objeto que é a verdade, de fato, tem muito a atrair. Durante séculos representava a figura mesmo da divindade. Hoje, depois das críticas levantadas por Nietzsche contra a verdade e sua insistência que, independentemente do significado da verdade em termos transcendentes, o que a verdade representa no mundo é o desejo de se apropriar-se de um instrumento de alto valor. E a verdade certamente representa algo em termos daquilo que podemos possuir de alto valor, na medida em que é a partir da verdade que a ciência se torna coerente e produtivo. E é a partir da verdade que o amor se torna firme, seguro, fiel. E é a partir da verdade que a arte chega a convencer pela sua proposta representacional, em termos das novas inovações formais com as quais ou as artes plásticas, ou a música, ou o cinema, ou as artes literárias se propõem a introduzir uma nova maneira de pensar e viver e sentir. E também é pela verdade que novas formas de organização política emergem e convencem uma população na sua busca de justiça social, de igualdade e de emancipação diante de formas de opressão e de dominação injustificado e injustos com os quais a vida é propulsado a sofrimento, a pobreza e a ignorância. Então a verdade representa todo esse campo agitado de atividades humanas. Mas o que isso tem a ver com o fim da filosofia? Badiou argumenta no segundo capítulo do livro Manifesto pela Filosofia, que é possível examinar diferentes momentos da produção filosófica para verificar o que é e como se manifesta esse campo de atividades. Eventualmente, ele chegará na segunda parte do livro, que eu comentarei a partir de algumas demonstrações diagramáticas. Ele chegará à ideia de que a filosofia, na verdade, isso não é necessariamente a ideia dele. O Hegel já tem, de certa forma, expressa essa mesma ideia. A filosofia, na medida em que se interesse a verdade, encontra as verdades já sendo produzidas. Isso porque a verdade é constitutiva dessas diferentes experiências. Mas quando comparamos como cada um desses campos considera a sua própria produção, tem certos que admitem e, aliás, zelam pela verdade que está produzido por sua técnica e sua
não, remete, sem dúvida, ao caso das ciências. A arte já é mais relutante no que diz respeito à verdade. Será que a arte realmente produz verdades? A afirmação é feita por Badiou sem dar corpus ainda à noção de verdade. A verdade é um processo, de fato, de avaliação do resultado de uma produção intelectual, cultural, amorosa, erótica ou política. Mas seu corpus vai adquirindo diferentes formas em função das exigências, das necessidades e da caracterização dos grupos humanos que participam a uma determinada atividade. Então, na ciência, a verdade é o que carrega e justifica o perpetual busca pela compreensão por meio de demonstrações e explicações cuja forma conseguida, bem sucedida, é a teoria. Nas artes, podemos ver a verdade como determinando uma certa orientação, uma certa proposta formal de experimentação que alcance algo na sensibilidade humana que nunca foi antes realizado. Então, estou dando um interesse específico aqui às manifestações do novo além do tradicional. Porque é nítido que teorias científicas como práticas ou movimentos artísticos chegam a se esvaziar também da capacidade de continuar inovando. E sabemos quão importante é esse termo de inovação em nosso campo atual. E da mesma forma, uma relação amorosa entre os mais clássicos, seja ela hetero ou homoafetivo, cresce e se mantém e se dinamiza na medida em que novidades são vivenciadas pelo casal. Um casal, sem entrar nas caricaturas, mas um casal que fica entregue às visões sobre outros casais produzidos pelas grandes empresas midiáticas, então encontra razões para se convencer que ou é necessário sair daquele sofá e começar a viver um pouco mais, ou talvez encontre boas razões para comprar um cachorro. E da mesma forma, organizações políticas podem chegar a formas esvaziadas de conteúdo, além de se constituir na base de mentiras, que são algumas das variações do liberalismo que encontramos hoje em dia, que na verdade parece mais reencontrar suas origens no proposta do colonialismo, do povoamento que estabelece sistemas de apartheid e impõem processos de extermínio dos moradores originais da terra conquistada, ou até adoptam um véu estética de fascismo para concentrar todas as atrações sobre o líder, a figura principal, em torno de quem todo o processo político revolveria. Então, estamos vendo essas variações diferentes, estamos vendo que a verdade, quando tiver uma continuidade, se mescla com a produção de algo novo.
Mas já fazemos alguns passos na discussão que Badiou apresenta nos capítulos 2, 3, que trata de modernidade, é o título do capítulo, e 4, sobre Heidegger como lugar comum. Na verdade, o capítulo 5 é niilismo, com ponto de interrogação no final, e como já comentei, sutura, é o título do capítulo 6, é a parte do Manifesto pela Filosofia que queria apresentar de uma forma introdutória para vocês hoje. Trataremos da segunda parte na próxima aula, né? Mas já fizemos alguns passos para frente para encontrar justamente as condições, ou pelo menos a perspectiva que precisamos adotar para que a filosofia possa novamente se manifestar em termos da sua existência, da sua contínua relevância no campo da produção de conhecimento em torno desse foco que, sem dúvida, é um dos seus pontos de interesse mais antigos, que é a verdade. Então, pensando um pouco mais a relação entre a verdade e o novo, né, obriga a filosofia também a analisar pontualmente, em relação a esses diferentes campos que já sugeri eram possíveis de articular em termos de grupos, de um pequeno conjunto de campos. A tese de Badiou é que, na verdade, a relação entre a produção da verdade e a associação como sendo algo novo é bastante raro no campo da produção de enunciados sobre diferentes aspectos da vida. Não é sempre a verdade que é procurado quando afirmamos convicções e crenças. Ou seja, às vezes é justamente uma crença que desejamos expressar, que seja verdadeiro ou não, é secundário. E às vezes só queremos expressar uma opinião. E como também vivemos no reino da mentira, frequentemente as enunciações são repletas de mentiras, veiculam mentiras e não se colocam de tal maneira em que possam ser avaliados ou refutados a partir da sua não correspondência ao que está sendo descrito ou alegado. E justamente um exemplo disso é o encontrar autoridades políticas ou religiosas que alegam criar algo novo, sem que haja substância a legitimar tal afirmação. Ou uma nova universidade por um novo tempo. São alguns das deformações, se não mentiras, ou pelo menos reduções ideológicas da filosofia que encontramos até recentemente aqui em Porto Alegre. Mas o vínculo entre a verdade e o novo que se verifica como sendo verdadeira, e a verdade que demonstra que em cada manifestação da verdade encontramos uma inscrição da sua primeira manifestação quando era algo novo. Então, no contexto das práticas amorosas e eróticas, quando uma pessoa afirma eu te amo,
e afirma isso pela primeira vez, é a constituição de uma verdade que vai ser verificado durante o tempo e a duração desse casal. A partir do momento em que eu te amo não é mais verdadeiro, também não é mais novo. E cai na estagnação e na decadência que afeta de maneira normal a vida de todo casal. É uma conquista de manter a verdade associada com o novo. Aliás, a conquista é de fazer que a verdade seja nova constantemente. Este processo Badiou identifica como caracterizando cada uma das condições. Na ciência, caracteriza a produção de novas teorias e a capacidade de uma teoria muito bem articulada a produzir novos teoremas que são derivados a partir dos seus princípios. E da mesma forma, um tipo de prática artística, ou seja, um conjunto de obras artísticas, seja ela o estilo de jazz, é o conquista a novidade na medida em que as suas novas expressões são verdadeiramente originais. E sendo verdadeiramente originais, toca numa nova verdade que o idioma vai criando a partir da prática, a partir da sua já ativa repetição das formas já descobertas e exploradas, como se cada nova verdade descoberta na forma da música fosse uma improvisação que descobrisse uma combinação, uma permutação que nunca tive antes chegado à sonoridade. Essas relações entre a verdade e o novo estão na base do conceito justamente denominado événement. E por isso Badiou se interessa a l'être et l'événement. Na verdade, o que interessa Badiou muito mais que l'être é o l'événement, mas não o acontecimento em si. O acontecimento não conta no limite. É secundário, porque o acontecimento só vale se encaixa por meio de um processo de produção de verdades. E se for o caso de se encaixar desta maneira, então é possível atribuir uma instância do ser ao que é o campo que se abre e denominá-lo sujeito. A teoria do sujeito de Badiou, para recapitular, então, é a teoria que nos permite pensar as variações múltiplas e sem fim da relação entre a verdade e o novo. E a verdade e o novo, para ser compreensível a partir do seu nível, necessita o desenvolvimento de uma certa capacidade filosófica dentro da filosofia que nos permita receber o novo enquanto novo. Então, a partir desse nível acontecimental, é possível sim dizer que o sujeito, na verdade, é o veículo da diferença irredutível, uma diferença que não remete a uma identidade,
Não existe identidade antes dessa diferença. E da mesma forma, é uma maneira de vivenciar o múltiplo sem a nossa tendência, nosso reflexo a reduzir o múltiplo à unidade, ao conta, a maneira de contar usando números, ou seja, quantidades. Organizar quantidades e atribuir as quantidades a partir de um índice que é o nome próprio. São muitas condições. Eu faço questão também de apontar que a filosofia é apresentada por Badiou como tendo condições, e essas condições já estão presentes na filosofia de Platão, ou seja, estão presentes na produção intelectual e cultural, e espiritual e amorosa e científica grega em Atenas, mas no espaço geolinguístico grega na época clássica do helenismo. Mas essas condições, então, que são condições pela emergência da filosofia, existem de maneira juntados. Juntados não pelo conteúdo das verdades que são produzidos particularmente e de maneira particular, qualquer seja sua pretensão à validade universal. As verdades, uma verdade produzida numa condição, não seria necessariamente visto e reconhecido como verdade a partir da perspectiva de uma outra condição. E por isso é necessário manter as condições juntadas a partir de uma relação de copossibilidade dessas verdades. Ou seja, as verdades são possíveis juntos, sem que haja necessidade de confrontá-las para determinar qual verdade é realmente verdadeira e qual não é, e usar a lógica clássica para demonstrar e identificar as condições. Então, nessa base de campos de produção de verdades que são ativos, essas 4 bases, Badiou argumenta que a filosofia surgiu na Grécia e, no segundo capítulo, vai identificando alguns diferentes momentos históricos enquanto ressurgiu e se manifestou-se. Não é que as verdades produzidas são sempre no mesmo patamar e são iguais, digamos que tem momentos naturalmente de desequilíbrio em que certas verdades serão mais prestigiosas, e até a filosofia vai reconhecer isto. Mas a partir desse desequilíbrio, existem também momentos em que a filosofia vai se atrelar à verdade, produzido em uma condição, e considerar que esta verdade funciona como a verdade absoluta, a verdade do ser. Ou seja, a filosofia vai considerar uma verdade particular como compensando pelo fato que, para ela, ou a partir dela, o que conta são as verdades gerais, não particulares. Então, a filosofia não produz verdades. No entanto, ela organiza, a partir dos seus diferentes meios, suas diferentes técnicas, as verdades em sua relação mais geral. Por isso, a filosofia precisa sempre estar trabalhando com as 4 condições simultaneamente. E, aliás, esta condição, sendo uma condição lógica, é também a condição pela possibilidade que a filosofia possa se
suturar da experiência de se encantar por apenas uma verdade. Então, desta forma, temos um primeiro esquema do sistema em formação por Alain Badiou, e mostrando também por que é necessário considerar que a filosofia existe apenas na medida em que ela se reconhece enquanto sistema. Que é possível justificar e demonstrar o que é o sistema ao qual ela participa a tornar aparente, é outra questão. Não é no alcance nem de todos nós, filósofos, sequer a entender a vocação sistemática da filosofia, sem falar de criar um sistema filosófico. Mas o fato que existe um tal sistema filosófico rigorosamente condicionado a toda uma série de particularidades, me parece valer esta pulo de um século, no meio dos anos 80, especificamente na França, a partir do qual começar a organizar e estabelecer quais são as grandes e talvez as maiores contribuições realizadas pela filosofia no século XX e XXI, ou seja, cuja delimitação a qualifica como sendo contemporâneo. Na próxima aula, veremos a segunda parte do Manifesto pela Filosofia e como irei um pouco além para mostrar também como Badiou resolve alguns dos desafios éticos postados contra a filosofia, particularmente essa visão da filosofia, esse modelo da filosofia que se sustenta como uma ontologia. É a ontologia dos processos de novas associações entre o novo, ou seja, o acontecimento, e a verdade, que dão forma a um sujeito. A ontologia diz respeito apenas àquele sujeito. A ontologia não é uma ontologia, em Badiou, do ser enquanto ser tal como existe. Por isso também diria que, por mais fascinante, estimulante e provocante seja a tese de que a ontologia é a matemática, ou seja, a teoria dos conjuntos, isso não deveria ser o ponto de partida do nosso inquérito. E para vocês que estejam interessados a desenvolver a leitura de Ser e Acontecimento, o Lettres et l'Événement, eu até recomendo, no artigo que eu escrevi recentemente, que não foi publicado ainda, de ler o livro de forma invertida, porque é o verdadeiro sentido do livro. Ou seja, começamos com um sujeito acontecimental. E se a ontologia for a matemática, é porque essa matemática diz respeito especificamente, singularmente, a este sujeito acontecimental, mas não ao sujeito clássico, tradicional. Então, amigos, se essa aula interessou vocês, deixem seu like, inscrevam-se, por favor, no meu canal
Eu deixo alguns links nas informações para que possam encomendar uma nova tradução do Manifesto pela Filosofia e também examinar outras notícias, novidades sobre a produção filosófica de Badiou. Eu deixo também meu e-mail embaixo, caso vocês queiram aprofundar seus estudos acerca da filosofia de Badiou, ou em forma de pequenos grupos, ou em forma de aulas particulares, podendo ser também em francês ou em inglês, e também divulgo um pouco ainda de maneira reservada, discreto, que haverá um colóquio acerca do sistema filosófico de Badiou no início de junho em Unicamp, no qual tive a honra de ser convidado e que reunirá alguns dos mais importantes pesquisadores da obra de Badiou. Badiou ele mesmo não participará, sabemos que se torna um pouco difícil para ele se deslocar de maneira transoceânica, mas certamente estaremos pensando muito nele enquanto apresentamos nossas próprias perspectivas acerca da obra dele. Então, na semana que vem, os capítulos 7 até 11 do Manifesto pela Filosofia e qualquer outra obra produzida no período entre 1985, será que é possível pensar a política hoje, que é um livro que inicia, a partir da perspectiva da condição política, uma série de questionamentos levantados hoje, até mais ou menos 1998, quando ele publicará uma trilogia que amplifica o sistema, mas particularmente um texto sobre a condição matemática, ou a condição científica, que diz respeito à estruturação subsequente do sistema, em prol a uma fenomenologia, uma ciência do aparecer enquanto aparecer, a fenomenológica, como ele veio a denominá-la, que é o livro Curto Tratado de Ontologia Transitória. Esse livro com os livros sobre metapolítica e inestética foram traduzidos pelo Instituto Pasteur da Lisboa. Então, os livros, se aparecem um pouco caro, são devidos a esta razão, mas podem entrar em contato comigo. Eu possuo vários PDFs também. Eu também indico um livro que eu organizei 5 anos atrás, 6 anos atrás, em honra a uma sessão, um tipo de workshop, ao qual participei com Alain, na Universidade de Columbia, em Nova York, que eu denominei Validações. Faço uma apresentação extremamente sucinta do sistema na apresentação do livro, mas o livro é uma coletânea, contém a tradução de várias conferências, entrevistas e aulas e publicações pela primeira vez para a língua portuguesa, no qual Badiou articula seu compromisso com o sistema e também explica um pouco mais as diferentes ramificações do sistema filosófico que ele criou. Então, até a próxima. Obrigado pela atenção e tchau.